Helena Duarte jamais imaginou que cruzar os portões de uma fazenda pudesse mudar para sempre o rumo de sua existência. Naquela manhã fria de maio de 1889, com os pés doloridos da caminhada de 3 dias e o coração apertado pela necessidade, ela não sabia que estava prestes a entrar não apenas em uma casa, mas no universo fechado de um homem que havia jurado nunca mais sentir nada. O barão Antônio de Alencar era conhecido em toda a região cafeeira do Vale do Paraíba como um fantasma que respirava. Viúvo havia 5 anos, ele transformara o solar dos Alencar em um mausoléu de lembranças e silêncios. E Helena, com sua origem humilde e seus olhos que ainda guardavam esperança, estava prestes a desafiar tudo aquilo sem nem ao menos perceber. Esta é a história de como uma simples criada rompeu as correntes invisíveis que prendiam um homem ao passado e se tornou, contra todas as probabilidades, dona dos sonhos dele. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e celebram a força do amor verdadeiro. O portão de ferro forjado do solar dos Alencar era imponente, trabalhado com brasões da família que remontavam aos tempos coloniais. Helena parou diante dele, segurando com força a carta de recomendação que o padre de sua vila havia escrito. A tinta estava borrada em alguns pontos, manchada pela chuva que caíra no 2º dia de sua jornada, mas as palavras ainda eram legíveis. Era tudo o que tinha. Tudo o que restara depois que seu pai, um artesão de móveis outrora respeitado, perdera tudo em uma aposta infeliz e depois em uma sequência de decisões ainda piores. A doença que o acometera nos últimos meses apenas acelerara a ruína. Quando ele morreu, há 3 semanas, Helena ficou com uma casa hipotecada, dívidas impossíveis de pagar e a certeza de que precisava sobreviver sozinha. Tinha 20 anos, educação básica dada pelo padre da paróquia, mãos habilidosas para costura e bordado, e uma determinação que vinha de quem não tinha mais nada a perder. Um homem idoso, de cabelos brancos e postura curvada, apareceu do outro lado do portão. Usava roupas simples, mas limpas, e tinha o rosto marcado por rugas profundas, que pareciam mapas de uma vida inteira de trabalho. "Quem é você e o que quer aqui?" perguntou com voz áspera, mas não necessariamente hostil, apenas cautelosa. "Meu nome é Helena Duarte, senhor. Venho da vila de São João Marcos. O padre Augusto me disse que havia uma vaga para criada aqui no solar dos Alencar. Ele escreveu esta carta." Ela estendeu o papel através das grades do portão, suas mãos tremendo ligeiramente. Não era de frio, embora a manhã estivesse gelada. Era de ansiedade, de medo do que aconteceria se fosse rejeitada. Não havia plano alternativo. Não havia outro lugar para onde ir. O homem pegou a carta e a leu lentamente, movendo os lábios enquanto decodificava as palavras. Depois de um longo momento, ele olhou para Helena novamente, desta vez com menos desconfiança. Padre Augusto é conhecido por estas bandas. Homem sério. Se ele recomenda você, deve ter seus motivos. Ele destrancou o portão com uma chave enorme que pendia de seu cinto. "Entre. Vou levá-la até a senhora Teresa, a governanta. Ela decide quem fica e quem vai." Helena passou pelo portão e imediatamente sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. A propriedade era vasta, com alamedas ladeadas por palmeiras imperiais que se erguiam como colunas naturais. Ao longe, via-se o casarão principal, uma construção de 3 andares em estilo colonial, com varandas amplas sustentadas por colunas de madeira entalhada e janelas altas protegidas por rótulas de madeira escura. A pintura branca das paredes estava impecável, mas havia algo na casa que parecia apagado, como se a vida tivesse sido drenada dela. O homem que a guiava se apresentou como Sebastião, capataz da fazenda e responsável por manter a ordem entre os trabalhadores rurais. "Trabalho aqui há 42 anos", disse ele, enquanto caminhavam pela estrada de terra que levava ao casarão. "Vi esta casa nos seus dias de glória, quando a baronesa Amélia ainda vivia. Havia festas, música, alegria. Agora?" Ele fez uma pausa, olhando para a construção à frente, com algo que parecia tristeza. "Agora é só silêncio." Helena queria perguntar mais,
mas algo na postura de Sebastião indicava que aquele não era o momento. Eles contornaram o casarão principal e chegaram aos fundos, onde ficavam as dependências de serviço. Era uma área bem organizada, com a cozinha, a lavanderia, os alojamentos dos empregados e os depósitos de mantimentos. O contraste com a grandiosidade da frente da casa era notável, mas Helena não se importou. Estava acostumada com o simples. Uma mulher robusta de aproximadamente 50 anos saiu da cozinha, limpando as mãos em um avental impecavelmente branco. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque apertado, rosto severo com rugas ao redor da boca que sugeriam anos franzindo os lábios em desaprovação, e olhos pequenos e penetrantes que pareciam capazes de detectar a menor imperfeição. "Senhora Teresa", disse Sebastião respeitosamente, "esta é Helena Duarte. Vem com recomendação do Padre Augusto de São João Marcos. Procura a vaga de criada." A governanta estendeu a mão para pegar a carta sem dizer palavra. Leu-a com atenção meticulosa, seus olhos percorrendo cada linha pelo menos 2 vezes. Helena esperou, sentindo o peso daquele olhar avaliador que ocasionalmente se desviava do papel para examiná-la dos pés à cabeça, catalogando cada detalhe de sua aparência. "Padre Augusto escreve que você tem educação básica, sabe ler, escrever e fazer contas. Isso é verdade?" A voz da senhora Teresa era seca como folhas de outono. "Sim, senhora. O padre me ensinou desde criança. Meu pai achava importante que eu soubesse", respondeu Helena, mantendo a postura ereta apesar do cansaço. "Também sei costurar, bordar, cozinhar o básico e cuidar de uma casa." A governanta assentiu lentamente. "A vaga existe. A última criada que tínhamos fugiu há 2 semanas, dizendo que a casa era assombrada e que não conseguia suportar o peso do lugar. Bobagem de moça fraca e supersticiosa, mas o fato é que precisamos de alguém." Ela deu um passo mais perto, seu olhar tornando-se ainda mais intenso. "Mas deixe-me ser clara sobre as regras aqui, menina. O barão é um homem em luto perpétuo. Ele não gosta de barulho, não gosta de conversas desnecessárias, não gosta de ser incomodado. Você fará seu trabalho em completo silêncio e invisibilidade. Não falará com o barão, a menos que ele se dirija a você primeiro, o que raramente acontece. Não fará perguntas sobre a baronesa falecida. Não tocará em nada que pertença aos aposentos dela, que permanecem exatamente como estavam no dia de sua morte. Entendeu tudo isso?" Helena engoliu em seco. "Sim, senhora. Entendi perfeitamente. Suas obrigações incluirão limpar os salões do 1º e 2º andar, com exceção dos aposentos da baronesa e do escritório do barão, onde apenas eu entro. Você ajudará na cozinha durante o preparo das refeições, lavará roupas de cama e mesa, cuidará das flores dos vasos internos e servirá as refeições quando necessário. Acordará às 5 horas da manhã e seu dia terminará quando o trabalho estiver completo, geralmente por volta das 9 horas da noite. Terá meio-dia de folga aos domingos após a missa. O salário é de 15 mil réis por mês com alimentação e alojamento incluídos. Está de acordo?" Era menos do que Helena esperava, mas era infinitamente mais do que tinha agora. "Sim, senhora. Estou de acordo." A senhora Teresa finalmente permitiu um pequeno aceno de aprovação. "Sebastião, mostre-lhe o alojamento. Ela pode deixar suas coisas e começar imediatamente. Temos muito trabalho acumulado." O alojamento das criadas era um quarto comprido, dividido por biombos de madeira, criando pequenos cubículos individuais. Helena recebeu o último da fila, o mais afastado da porta e, consequentemente, o mais frio. Havia uma cama estreita com colchão fino, mas limpo, uma caixa de madeira que servia como armário e guarda-roupa, um pequeno espelho rachado pregado na parede e uma vela em um castiçal de latão. Era espartano, mas Helena já havia dormido em piores condições nas últimas semanas, quando vagou de vila em vila procurando trabalho. Ela guardou seus poucos pertences na caixa, trocou seu vestido de viagem surrado por um uniforme simples que a senhora Teresa lhe fornecera, um vestido preto de algodão grosso, com mangas compridas, gola alta e um avental branco que devia ser mantido imaculado. Prendeu os cabelos castanhos escuros em um coque baixo, como lhe foi instruído, e voltou para a cozinha. Lá encontrou outras 2 mulheres trabalhando. A primeira era Josefa,
Uma senhora de aproximadamente 60 anos, magra e curvada pelos anos de trabalho pesado, mas com olhos gentis e um sorriso rápido. A segunda era Margarida, uma jovem de talvez 25 anos, com expressão perpetuamente cansada e mãos calejadas de quem lavava roupa o dia inteiro. "Então você é a nova", disse Josefa, olhando Helena de cima a baixo sem malícia, apenas curiosidade. "Bonita e jovem. Tomara que aguente o trabalho. Este lugar quebra as fracas." Helena endireitou os ombros. "Não sou fraca, senhora. Vim aqui para trabalhar e é o que pretendo fazer." Josefa riu baixinho. "Gosto de meninas com espinha. Você vai precisar dela aqui. A senhora Teresa é justa, mas inflexível. E o barão..." Ela fez uma pausa significativa. "Bem, você logo vai entender sobre o barão." Margarida, que até então não havia falado, finalmente ergueu os olhos da tábua de lavar. "Não se aproxime muito dele. Não olhe diretamente para ele. E definitivamente não faça nenhuma pergunta sobre a baronesa. Conheço 3 meninas que foram dispensadas por serem curiosas demais." Helena assentiu, absorvendo cada informação. "Por que a casa é tão silenciosa? Por que ele vive assim?" Josefa e Margarida trocaram olhares significativos. Foi a mais velha quem respondeu, baixando a voz como se as próprias paredes pudessem estar ouvindo. "A baronesa Amélia morreu há exatos 5 anos, 3 meses e 17 dias. Tinha apenas 28 anos. Foi súbito, uma febre que a levou em menos de uma semana. O barão nunca se recuperou. Dizem que ele a amava mais do que a própria vida, e quando ela partiu, levou consigo qualquer vontade que ele tinha de viver. Desde então, ele apenas existe. Cuida da fazenda porque é seu dever, come porque o corpo exige, dorme porque a exaustão o força. Mas viver? Isso ele não faz mais." A história tocou algo profundo em Helena. Ela conhecia bem a dor da perda. Havia enterrado seu pai há apenas 3 semanas, mas a ideia de parar de viver por 5 anos inteiros, de transformar a existência em um exercício mecânico de obrigações, isso era algo que ela não conseguia compreender totalmente. Seu primeiro trabalho foi ajudar Josefa a preparar o almoço do barão. A refeição era simples, mas bem preparada. Arroz soltinho, feijão tropeiro, carne assada com batatas e couve refogada. Helena descascou os legumes, picou a couve em tiras finas e aprendeu a temperar o feijão exatamente como a senhora Teresa exigia, nenhum grão de sal a mais ou a menos. "O barão come sozinho no salão de jantar", explicou Josefa enquanto trabalhavam. "Sempre a 1 hora da tarde em ponto. A mesa deve estar posta com precisão militar, com a louça da família, talheres de prata polidos até brilhar e um copo de cristal para a água. Ele nunca bebe vinho no almoço. Apenas no jantar e mesmo assim apenas uma taça." Quando o relógio da casa bateu 12h45, a senhora Teresa inspecionou a mesa posta por Helena com olhos de águia. Examinou o alinhamento dos talheres com uma régua invisível, verificou se os copos estavam sem marcas de dedos e se certificou de que a toalha de linho estava perfeitamente lisa. "Aceitável", disse finalmente, o que Josefa mais tarde explicou ser o equivalente a um elogio efusivo vindo da governanta. "Você servirá a refeição hoje. Leve a travessa de carne primeiro, depois as guarnições. Coloque cada prato delicadamente, sem fazer barulho. Não fale a menos que seja questionada. Não o encare. E saia silenciosamente assim que terminar de servir. Está claro?" Helena assentiu, sentindo o estômago apertar de nervosismo. Era apenas servir uma refeição, algo que fizera milhares de vezes em sua própria casa, mas a formalidade e as regras rígidas tornavam tudo mais intimidador. Às 13 horas em ponto, ela ouviu passos firmes no corredor. A senhora Teresa fez um gesto brusco e Helena pegou a travessa de carne com mãos que tentava manter firmes. Entrou no salão de jantar pela porta da cozinha, mantendo os olhos baixos como lhe fora instruído. O salão de jantar era impressionante. Uma mesa de jacarandá maciço, que facilmente acomodaria 20 pessoas, ocupava o centro do cômodo. Candelabros de prata pendiam do teto. Quadros de ancestrais em molduras douradas cobriam as paredes. Mas tudo aquilo era secundário à presença do homem sentado sozinho na cabeceira da mesa. O barão Antônio de Alencar
Tinha por volta de 40 anos, embora os 5 anos de luto tivessem acrescentado uma dureza prematura ao seu rosto. Era alto mesmo sentado, com ombros largos que preenchiam bem o paletó de linho escuro que usava. Seus cabelos eram negros com fios prateados nas têmporas, penteados para trás com rigor militar. A barba era bem aparada, emoldurando um rosto de traços fortes, queixo marcado e lábios finos que pareciam ter esquecido como sorrir. Mas eram os olhos que mais impressionavam, castanhos tão escuros que quase pareciam negros e completamente vazios de qualquer emoção. Helena aproximou-se da mesa, cada passo cuidadosamente medido para não fazer barulho com seus sapatos simples. Inclinou-se levemente para colocar a travessa na mesa, e por um instante, seus olhos involuntariamente encontraram os dele. Foi apenas uma fração de segundo, mas suficiente para que ela sentisse o impacto daquele olhar vazio. Não havia raiva ali, nem curiosidade, nem qualquer coisa realmente. Era como olhar para o fundo de um poço seco. Ela desviou o olhar imediatamente, sentindo as bochechas queimarem, e terminou de arrumar os pratos com eficiência silenciosa. "Você é nova." A voz do barão cortou o silêncio como uma lâmina. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Helena hesitou, sem saber se deveria responder ou não. A senhora Teresa dissera para não falar, a menos que questionada. Mas aquilo era uma pergunta implícita? "Sim, senhor barão", respondeu ela finalmente, mantendo os olhos fixos no prato que estava ajustando. "Cheguei hoje pela manhã." Houve uma pausa. Helena podia sentir o peso do olhar dele sobre ela, examinando, avaliando. "Como se chama?" A pergunta era tão inesperada que ela quase deixou cair a colher de servir. Segundo Josefa e Margarida, o barão nunca perguntava nomes. Simplesmente não se importava o suficiente para isso. "Helena, senhor. Helena Duarte." "De onde vem?" "De São João Marcos, senhor." Outra pausa, mais longa desta vez. Helena terminou de arrumar a mesa e estava prestes a se retirar quando ele falou novamente. A última criada durou apenas 2 semanas. Disse que a casa era mal assombrada, que ouvia choros à noite e via sombras nos corredores. "Você acredita em fantasmas, Helena Duarte?" A pergunta era estranha, carregada de um peso que Helena não conseguia compreender totalmente. Ela finalmente ergueu os olhos para encará-lo, esquecendo por um momento todas as regras que lhe haviam sido impostas. "Acredito nos fantasmas que carregamos dentro de nós, senhor. Esses são muito mais reais do que qualquer assombração." Algo passou pelos olhos do barão. Não era bem emoção, mas talvez a lembrança distante de que emoções já existiram ali algum dia. Ele a estudou por um longo momento, e Helena sustentou seu olhar sem desviar, mesmo que seu coração estivesse disparado. "Interessante", disse ele finalmente, pegando o garfo e a faca, sinalizando que a conversa havia terminado. "Pode ir." Helena fez uma reverência rápida e saiu do salão, sentindo as pernas trêmulas. Na cozinha, a senhora Teresa a esperava com expressão indecifrável. "Ele falou com você." Não era uma pergunta. "Sim, senhora." "E o que disse?" Helena relatou a breve conversa palavra por palavra. A governanta ouviu em silêncio, depois assentiu lentamente. "Em 5 anos você é a primeira pessoa nova com quem ele trava uma conversa. Não sei se isso é bom ou mau sinal. Continue fazendo seu trabalho como se nada tivesse acontecido. E não tire conclusões precipitadas. O barão é um homem complexo e ferido. Não se iluda pensando que uma conversa significa qualquer coisa." Helena concordou, mas por dentro algo havia mudado. Aquele homem vazio de emoções havia olhado para ela, realmente olhado, e ela sentira uma conexão momentânea que não conseguia explicar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Helena absorveu com determinação silenciosa. Acordava às 5 da manhã, quando o céu ainda era uma massa escura salpicada de estrelas que começavam a desaparecer. Lavava o rosto com água gelada de uma bacia de porcelana lascada, vestia seu uniforme negro e descia para a cozinha antes que o galo cantasse. Josefa já estava sempre lá, preparando o café da manhã com movimentos automáticos de quem fez a mesma coisa por décadas. O café era forte e amargo, acompanhado de pão fresco que um padeiro da vila entregava todas as manhãs às 6 horas. Helena aprendeu a apreciar aquele momento de quietude, antes que o dia verdadeiramente começasse, quando podia tomar seu café em paz
e ouvir Josefa contar histórias em voz baixa sobre os tempos áureos do solar dos Alencar. A baronesa Amélia era como o sol encarnado, dizia Josefa, seus olhos distantes com memórias. Ela tinha cabelos cor de mel que brilhavam quando a luz batia, olhos verdes como esmeraldas e um riso que enchia toda a casa. Vinha de uma família tradicional de Vassouras, os Ferreira Pinto, e trouxe como dote não apenas terras e dinheiro, mas alegria. O barão era mais jovem então, tinha 35 anos quando se casaram, e embora o casamento tivesse sido arranjado pelas famílias, o amor cresceu genuíno entre eles. Helena ouvia absorta, imaginando como aquela casa teria sido cheia de vida. Ela gostava de música, tinha um piano de cauda trazido da Europa, que fica no salão de música até hoje. Tocava todas as tardes músicas de Chopin, Beethoven, mas também modinhas brasileiras que aprendera quando criança. E cantava, meu Deus, como cantava! Voz de anjo, diziam todos. O barão sentava-se sempre na poltrona ao lado do piano e apenas ouvia, com uma expressão de completa paz no rosto. Eram momentos sagrados. E então ela adoeceu? Helena perguntou suavemente. Josefa assentiu, sua expressão tornando-se sombria. Foi em abril de 1884. Começou como um resfriado simples, nada que causasse preocupação. Mas em 2 dias a febre subiu. Em 4 dias, ela delirava. O barão mandou buscar o melhor médico da região, depois outro da capital. Nada funcionou. A febre continuou subindo, consumindo-a de dentro para fora. No 7º dia, ela morreu nos braços dele, no quarto que ocupavam juntos, enquanto o sol se punha do outro lado da janela. A velha criada limpou uma lágrima que escapou. Ele não permitiu que a enterrassem imediatamente. Ficou sentado ao lado da cama dela por 2 dias inteiros, segurando sua mão fria, recusando comida e água, como se pudesse trazê-la de volta apenas pela força de sua vontade. Quando finalmente a deixaram levar, algo dentro dele morreu também. Era uma história de amor e perda tão profunda que Helena sentiu seu próprio coração apertar. Ela entendia a dor de perder alguém amado. Havia passado por isso com seu pai, mas a intensidade do luto do barão era de uma magnitude diferente. O piano, disse Helena de repente, lembrando-se da menção. Alguém ainda toca? Josefa balançou a cabeça. Ninguém ousa tocar. Está no salão de música, coberto por um pano branco, acumulando poeira. O barão trancou aquela sala logo após o funeral e nunca mais entrou lá. Disse que a última música que a baronesa tocou ainda ecoa pelas paredes, se você ouvir com atenção suficiente. Margarida, que entrara na cozinha durante a conversa, bufou. Bobagem supersticiosa. É apenas um piano coberto em uma sala fechada. Não tem nada de místico nisso, apenas tristeza desperdiçada. Depois do café, o trabalho começava. Helena aprendera rapidamente a sequência exata de tarefas. Primeiro, limpar as cinzas da lareira do salão principal e preparar lenha nova para caso a noite esfriasse. Depois, varrer todos os pisos de madeira dos salões do primeiro andar, tomando cuidado especial para não arranhar o verniz com movimentos bruscos. Em seguida, tirar o pó de cada móvel, cada moldura de quadro, cada estátua decorativa, usando um pano de algodão macio que era lavado e reutilizado diariamente. A casa era imensa, com 10 quartos no segundo andar, além dos aposentos do barão e do quarto intocado da baronesa. 2 salões principais, um salão de música, uma biblioteca, um escritório, uma sala de jantar formal e outra informal, além de todos os corredores e escadas. Era trabalho para 3 pessoas, mas elas eram apenas 2, então cada movimento precisava ser eficiente. Helena desenvolveu um ritmo próprio, uma dança silenciosa de pano e vassoura que a levava de cômodo em cômodo, com precisão mecânica. Foi na sua primeira semana que Helena descobriu a biblioteca. Estava limpando o corredor do segundo andar quando notou uma porta entalhada em jacarandá escuro, diferente das outras. Não havia tranca visível, mas uma placa pequena de bronze anunciava Biblioteca em letras elegantes. Helena olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e empurrou a porta suavemente. Ela abriu sem resistência, revelando um dos cômodos mais belos que Helena já vira.
Estantes do chão ao teto cobriam 3 das 4 paredes, repletas de livros com lombadas de couro em tons de marrom, verde, vermelho e azul. Havia milhares deles, organizados aparentemente por tema e autor. Uma escada de madeira com rodinhas permitia acesso aos volumes mais altos. 2 poltronas de couro marrom ladeavam uma pequena mesa baixa de mármore. Uma janela ampla, com cortinas de veludo verde, oferecia vista para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas o que realmente capturou a atenção de Helena foi o globo terrestre antigo em um canto, montado em um suporte de madeira trabalhada. Ela se aproximou dele fascinada, tocando delicadamente a superfície pintada à mão, onde continentes e oceanos eram identificados em latim. Países que ela apenas ouvira falar em histórias ganhavam forma física ali, territórios exóticos com nomes estranhos que despertavam sonhos de lugares que nunca visitaria. Fascinante, não é? A voz do barão veio da porta, fazendo Helena dar um pulo e virar-se bruscamente, o rosto pálido de susto. Ele estava apoiado no batente, vestindo calças escuras e camisa de linho branco com mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos bronzeados do sol. Seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles repetidamente. "Perdão, senhor barão", Helena gaguejou, sentindo o pânico subir. "Eu não deveria estar aqui. A porta estava aberta e eu apenas..." Ficou curiosa. Ele completou entrando na biblioteca com passos lentos e medidos. "Não a culpo. É uma coleção impressionante. Meu avô começou-a quando voltou de estudos na Europa. Meu pai continuou. E eu acrescentei alguns volumes ao longo dos anos, embora ultimamente não tenha tido muito interesse em leitura." Ele parou ao lado do globo, seus dedos traçando a costa brasileira com familiaridade. "Você sabe ler, segundo entendi. O que gosta de ler?" Helena hesitou, sem saber se deveria responder honestamente ou dizer o que ele provavelmente esperava ouvir. Decidiu pela honestidade. "Qualquer coisa que consiga encontrar, senhor. O padre da minha vila tinha alguns livros que me emprestava, romances principalmente, algumas poesias. Mas minha leitura favorita sempre foram cartas. Meu pai costumava receber cartas de clientes de outras cidades, descrevendo suas casas, suas famílias, os móveis que queriam encomendados. Através daquelas cartas eu viajava para lugares que nunca visitei, conhecia pessoas que nunca encontrei. Era mágico." O barão a observou com uma intensidade que a fez corar. "Quando foi a última vez que leu algo?" "Há aproximadamente 3 meses, e o senhor? Pouco antes de meu pai adoecer gravemente. Depois disso, não havia tempo nem energia para a leitura." Ele caminhou até uma das estantes, percorreu as lombadas com o dedo e finalmente puxou um livro de tamanho médio com capa de couro verde escuro. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado há 9 anos. É uma obra peculiar, narrada por um defunto que conta sua vida de forma irônica e melancólica. Pensei que não gostaria quando comecei, mas acabei fascinado pela forma como ele expõe a hipocrisia da sociedade. Ele estendeu o livro para Helena. "Pegue. Leia nas suas horas de folga." Helena olhou para o livro como se fosse um objeto precioso demais para ser tocado. "Senhor, eu não posso. Se a senhora Teresa souber..." "A senhora Teresa responde a mim, não o contrário", disse o barão com um tom que não admitia discussão. "Estou lhe emprestando um livro da minha biblioteca. Não há nada de inadequado nisso. Apenas cuide bem dele e devolva quando terminar. E então poderá pegar outro, se desejar." Ele colocou o livro nas mãos dela, seus dedos roçando os dela brevemente no processo. Foi um toque acidental, mas Helena sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu braço. Ela segurou o livro contra o peito, sentindo o couro macio e o peso reconfortante dele. "Obrigada, senhor. Cuidarei dele como se fosse o maior tesouro." Um fantasma de algo que poderia ter sido um sorriso passou pelos lábios do barão, tão rápido que Helena não teve certeza se realmente vira. "É apenas um livro, Helena. Mas livros têm poder. Podem nos transportar para fora de nós mesmos, nos fazer esquecer nossas tristezas por algumas horas." Aquela noite, depois que suas tarefas terminaram e o solar dos Alencar mergulhou no silêncio pesado que o caracterizava, Helena acendeu sua vela e abriu o livro.
A luz fraca e tremulante mal era suficiente para ler, mas ela não se importou. As primeiras palavras a capturaram imediatamente. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Ela leu até seus olhos arderem de cansaço, absorvendo cada frase com a avidez de quem estivera faminta por palavras durante meses. O estilo irônico e mordaz de Machado de Assis era diferente de tudo que ela havia lido antes, e encontrou-se rindo baixinho de passagens particularmente perspicazes sobre a natureza humana. Nos dias seguintes, estabeleceu-se um padrão curioso. Helena continuava suas tarefas com a mesma eficiência silenciosa, mas ocasionalmente cruzava com o barão nos corredores. Ele sempre fazia uma pausa, perguntava sobre o livro, e ela respondia honestamente sobre o que estava achando. Eram conversas breves, nunca durando mais que alguns minutos, mas havia nelas uma intimidade inesperada. Era como se, através daquelas páginas compartilhadas, eles tivessem encontrado um território neutro, onde as barreiras de classe podiam ser momentaneamente ignoradas. "O que achou da personagem Virgília?" perguntou ele certa manhã, encontrando-a limpando o corredor próximo à biblioteca. Helena parou o que estava fazendo, apoiando-se na vassoura enquanto considerava a pergunta. "Ela é fascinante porque é real. Não é a heroína virtuosa dos romances que eu lia antes. Ela é egoísta, manipuladora, mas também humana. Comete erros por paixão, por tédio, por todas as razões erradas que pessoas reais cometem erros. E Machado não a julga, apenas a apresenta como é." O barão assentiu pensativamente. "É exatamente isso que torna a obra revolucionária. Ele não nos dá personagens para admirar ou desprezar simplesmente. Nos dá espelhos reflexos de nós mesmos, em toda a nossa complexidade contraditória." Houve uma pausa, e então ele acrescentou, quase como se falando para si mesmo. "Amélia adorava Machado de Assis. Lia seus contos em voz alta para mim nas tardes de domingo. Ela dizia que ele entendia as mulheres melhor do que qualquer escritor brasileiro." Era a primeira vez que o barão mencionava sua esposa falecida diretamente para Helena, e ela sentiu o peso daquele momento. Não sabia o que dizer, então simplesmente respondeu com gentileza. "Ela tinha bom gosto literário então, senhor." Ele a olhou, e pela primeira vez, Helena viu algo além do vazio em seus olhos. Era dor, sim, mas também talvez gratidão por ela não ter tentado oferecer palavras vazias de consolo ou mudado de assunto desconfortavelmente. A senhora Teresa, naturalmente, notou essas interações. Uma tarde depois que o barão se retirara para seu escritório, ela puxou Helena para a despensa com expressão severa. "Estou observando você, menina, e o que vejo me preocupa." Helena sentiu o estômago apertar. "Fiz algo errado, senhora. Meu trabalho não está satisfatório." "Seu trabalho está impecável e você sabe disso. O problema não é o que você faz, mas como o barão está reagindo a você." A governanta cruzou os braços sobre o peito volumoso. Em 5 anos, ele mal falava com os empregados. Agora subitamente está tendo conversas regulares com você. Está lhe emprestando livros de sua biblioteca particular. Está perguntando sua opinião sobre literatura como se você fosse uma igual. Helena abriu a boca para protestar, mas a senhora Teresa levantou a mão, silenciando-a. "Não me entenda mal, não estou dizendo que você está fazendo algo inapropriado intencionalmente, mas precisa entender a situação delicada em que está se colocando. O barão é um homem viúvo, vulnerável, mesmo que não pareça, e você é uma jovem criada. As pessoas falam, e se as pessoas certas começarem a falar, você será despedida e sua reputação destruída. Ele, sendo homem e barão, sobreviverá ao escândalo. Você não." As palavras eram duras, mas verdadeiras. Helena sabia que a governanta tinha razão. A sociedade tinha regras rígidas, e aqueles que as desafiavam pagavam o preço. Mas como deveria agir? Recusar-se a falar com o barão quando ele a abordasse? Devolver o livro e recusar futuros empréstimos? Algo dentro dela se rebelava contra essas opções. Pela primeira vez em meses, ela estava sentindo algo além de dor e desespero. Estava sentindo-se vista, valorizada como pessoa e não apenas como uma empregada. E sim, havia algo mais, algo que ela mal ousava reconhecer,
uma conexão com aquele homem triste que parecia reconhecer nela um espírito semelhante. Vou ter cuidado, senhora Teresa, prometo. Não farei nada que possa comprometer minha posição aqui ou a reputação do barão. A governanta estudou seu rosto por um longo momento antes de assentir lentamente. Veja que cumpre essa promessa, menina. Já vi corações partidos o suficiente nesta casa. Não quero testemunhar mais um. A mudança de estação trouxe as primeiras tempestades de verão. O céu, que durante o dia era de um azul impecável, começava a escurecer dramaticamente ao final da tarde. Nuvens negras carregadas se acumulando sobre as colinas como presságios. Helena aprendeu a reconhecer os sinais, o súbito silêncio dos pássaros, o cheiro de terra molhada chegando antes mesmo das primeiras gotas. A mudança na pressão do ar que fazia seus cabelos arrepiarem levemente. Eram tempestades tropicais violentas que descarregavam sua fúria por horas antes de seguirem em frente, deixando o mundo lavado e renovado em seu rastro. Foi durante uma dessas tempestades que tudo mudou. Helena estava no segundo andar, fechando as janelas antes que a chuva entrasse, quando a primeira trovoada explodiu sobre a casa com força ensurdecedora. Ela não era particularmente medrosa de tempestades, mas aquela tinha uma intensidade que fazia os móveis vibrarem e as janelas chocalharem suas molduras. Estava fechando a última janela do corredor quando ouviu um som que a gelou, um grito abafado, vindo de algum lugar próximo, seguido pelo som de algo pesado caindo. Sem pensar, correu na direção do som e encontrou-se diante de uma porta que sempre estivera fechada. Os aposentos da baronesa. A porta agora estava entreaberta, e através dela, Helena podia ouvir respiração pesada e irregular. Todas as advertências que recebera sobre nunca, jamais, entrar naquele quarto ecoaram em sua mente. Mas havia alguém lá dentro em dificuldade, e seu instinto de ajudar era mais forte que qualquer regra. Empurrou a porta completamente e encontrou uma cena que a deixou momentaneamente paralisada. O quarto estava exatamente como devia ter sido deixado 5 anos atrás, preservado como um museu ou santuário. A cama de dossel com cortinas de seda azul clara estava impecavelmente arrumada. Vestidos femininos pendiam de um armário aberto. Um conjunto de pentes de prata e frascos de perfume estava organizado sobre a penteadeira. E no meio de tudo isso, ajoelhado no chão com as mãos cobrindo o rosto, estava o barão Antônio de Alencar, soluçando com uma intensidade que parecia rasgar algo profundo dentro dele. Ao lado dele, no chão, havia uma miniatura emoldurada, o retrato de uma mulher bonita de cabelos mel e olhos verdes, a baronesa Amélia. Helena ficou congelada na porta, sem saber se deveria avançar ou recuar discretamente. Mas então, outra trovoada explodiu, e o barão ergueu os olhos, vendo-a ali. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto contorcido em uma expressão de dor tão profunda que Helena sentiu seu próprio coração apertar em resposta. "Saia", ele disse com voz rouca e quebrada. "Por favor, apenas saia." Mas Helena não conseguiu fazer seus pés obedecerem. Via diante dela não o poderoso barão, senhor de terras e homens, mas simplesmente um ser humano completamente destroçado pela perda. E reconhecia aquela dor porque a sentira também quando enterrara seu pai, quando ficara sozinha no mundo. Lentamente, ignorando todas as vozes na sua cabeça, gritando que estava cometendo um erro terrível, ela entrou no quarto. Ajoelhou-se no chão ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho. "Ela não volta", o barão disse de repente, sua voz carregada de desespero. "Não importa quanto tempo eu espere, quanto tempo eu mantenha tudo exatamente como ela deixou, quanto tempo eu me recuse a seguir em frente. Ela não volta, e eu não sei como viver neste mundo sem ela. Não sei quem sou se não for o homem que a amava." "Você é ainda o homem que a amava", Helena disse suavemente. "A morte dela não apagou esse amor. Mas o amor não precisa ser uma prisão, senhor. Pode ser uma ponte. Uma ponte entre quem você foi e quem ainda pode ser." Ele a olhou, e havia tanta vulnerabilidade crua em seus olhos que Helena sentiu lágrimas queimarem nos seus próprios. "Como você pode entender? É tão jovem." "Enterrei meu pai há 2 meses", ela respondeu. "Vi-o definhar de doença
Vi suas forças se esvaírem até que não restasse nada, e nos dias seguintes à morte dele, eu queria apenas parar também. Parar de respirar, parar de sentir, parar de existir. Porque como poderia o mundo continuar girando quando ele havia partido? Como podia o sol ainda nascer, os pássaros ainda cantar, as pessoas ainda rirem, quando meu pai não estava mais aqui para ver tudo isso? Ela respirou fundo, as memórias ainda dolorosamente frescas. Mas então percebi que parar de viver não o honraria. Ele havia lutado tanto para viver, até seu último suspiro, e eu desperdiçar a vida que ele tanto valorizava seria a maior traição possível à memória dele. O barão fechou os olhos, e novas lágrimas escorreram por seu rosto. Sem pensar nas consequências, movida puramente por compaixão, Helena estendeu a mão e tocou levemente seu ombro. Ele se enrijeceu por um momento, depois lentamente, como se fosse a coisa mais difícil que já fizera, permitiu-se inclinar-se naquele toque, não abraçando-a, mas simplesmente aceitando o conforto silencioso que ela oferecia. Ficaram assim por longos minutos, enquanto a tempestade rugia lá fora. Dois seres humanos quebrados, encontrando consolo momentâneo na presença um do outro. Eventualmente, os soluços do barão diminuíram. Ele se afastou gentilmente, limpando o rosto com as costas das mãos, em um gesto que o fazia parecer quase infantil. "Perdão", disse ele, evitando olhar para ela. "Você não deveria ter testemunhado isso. Não é apropriado. Dor nunca é inapropriada, senhor. É apenas humana." Helena se levantou estendendo a mão para ajudá-lo. Ele olhou para a mão dela por um momento antes de aceitá-la, permitindo que ela o ajudasse a ficar de pé. Por um breve instante, ficaram muito próximos, suas mãos ainda unidas, e Helena podia sentir o calor emanando dele. Podia ver cada detalhe de seu rosto à luz fraca que vinha da janela. Os cílios ainda úmidos de lágrimas, a linha forte do maxilar, a vulnerabilidade nos olhos que sempre tentava esconder. "Obrigado", ele disse baixinho. "Por não fugir, por não me julgar, por apenas estar aqui. Sempre que precisar, senhor", ela respondeu, e sabia que estava oferecendo mais do que deveria, prometendo mais do que era sensato. Mas naquele momento, com a tempestade batendo nas janelas e aquele homem quebrado diante dela, as regras da sociedade pareciam terrivelmente insignificantes. Nos dias que se seguiram àquela noite tempestuosa, algo fundamental havia mudado entre Helena e o barão, embora nenhum dos dois mencionasse o ocorrido diretamente. Era como se um pacto silencioso tivesse sido estabelecido, um reconhecimento mútuo de vulnerabilidade compartilhada que criava um vínculo diferente de qualquer coisa que Helena já experimentara. O barão não voltou a chorar na frente dela, não voltou a demonstrar aquela quebra completa de suas defesas, mas havia uma suavidade nova em suas interações, como se ela tivesse provado que podia ser confiável com seu lado mais frágil, e ele estivesse cautelosamente permitindo-se acreditar nisso. Ele começou a procurá-la com mais frequência, não de maneira escandalosa ou pública, mas em pequenos momentos roubados quando suas rotinas se cruzavam naturalmente. Uma manhã, ele a encontrou na biblioteca devolvendo o Machado de Assis e pegando um novo volume. "O que escolheu desta vez?" perguntou, entrando com passos silenciosos, que não fizeram o chão de madeira ranger. Helena mostrou-lhe o livro, uma coleção de poemas de Castro Alves. "Josefa me contou que a baronesa gostava de poesia. Pensei em tentar entender por quê." O barão pegou o livro de suas mãos, abrindo-o em uma página marcada com uma fita de cetim azul desbotada. "Este era um dos favoritos dela", disse ele, sua voz carregada de memória. "Navio Negreiro." Castro Alves era apaixonado pela causa abolicionista, e este poema é um grito contra a escravidão. Amélia chorava toda vez que o lia, mas insistia em relê-lo porque dizia que era importante não desviar os olhos do sofrimento, mesmo quando dói olhar. Ele passou os dedos pela fita de cetim. Esta fita estava no cabelo dela no dia em que nos casamos. Ela a guardou aqui como marcador de página, dizendo que queria que algo de nosso dia mais feliz vivesse entre palavras bonitas. Helena sentiu um nó na garganta diante da intimidade daquela revelação. Ela era uma pessoa extraordinária. "Era", concordou o barão. "Mas também era apenas humana",
com defeitos e imperfeições como todos nós. Acho que nos primeiros anos após sua morte, idealizei-a tanto que quase esqueci a pessoa real que ela era. A mulher que queimava torradas porque se distraía lendo, que tinha um temperamento terrível quando contrariada, que cantava terrivelmente desafinado, mas nunca deixava isso detê-la. Um pequeno sorriso tocou seus lábios, o primeiro sorriso genuíno que Helena vira nele. Ela teria gostado de você, teria apreciado sua honestidade direta, sua força silenciosa. Amélia sempre valorizou a autenticidade acima de tudo. Helena não soube o que responder. O elogio vindo dele, carregado com a bênção implícita de sua falecida esposa, parecia imenso demais para ser recebido casualmente. A senhora Teresa, como sempre, observava tudo com olhos de falcão. Helena podia sentir o peso daquele olhar reprovador seguindo-a pelos corredores, notando cada vez que o barão a procurava, cada conversa que se estendia além do estritamente necessário. Mas a governanta, por enquanto, mantinha suas objeções para si mesma, talvez porque reconhecia que algo estava mudando no barão, algo que poderia ser interpretado como melhora. Ele estava comendo mais. Suas refeições não retornavam mais pela metade, intocadas para a cozinha. Estava dormindo melhor, as olheiras profundas que marcavam seu rosto começando a clarear, e ocasionalmente, muito ocasionalmente, ele sorria. Eram sorrisos pequenos, fugidios, como pássaros assustados prontos para voar ao menor movimento brusco, mas eram reais. A casa inteira podia sentir a diferença, como se o peso opressivo que pairava sobre o solar dos Alencar estivesse lentamente, muito lentamente, começando a se dissipar. Foi Josefa quem verbalizou o que todos estavam pensando. "Você é boa para ele", disse ela uma tarde, enquanto ela e Helena dobravam lençóis limpos no quintal dos fundos, aproveitando o sol forte para secar as últimas peças. Não sei como ou por quê, mas desde que chegou aqui, o barão está diferente, mais vivo. Helena sentiu as bochechas corarem. "Eu não fiz nada de especial. Apenas converso com ele quando me procura, é só isso." A velha criada lhe lançou um olhar perspicaz. "Criança, às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa. Alguém que apenas converse, que o trate como ser humano, em vez de tratá-lo como figura de autoridade ou objeto de piedade. Você não o trata com medo nem com condescendência. Trata-o como igual, e isso é raro para um homem em sua posição." Ela fez uma pausa, dobrando cuidadosamente um lençol antes de continuar. "Mas preciso avisá-la, menina. Seja cuidadosa. O que pode parecer amizade inocente para vocês dois pode parecer muito diferente para olhos externos. E há olhos observando sempre. Esta casa não existe no vácuo. O barão tem obrigações sociais, compromissos com sua classe. E você, bem, você é uma criada. Esta realidade não pode ser ignorada, não importa quão injusta seja." Helena não precisava que ninguém lhe lembrasse das barreiras que separavam seu mundo do mundo do barão. Elas eram tangíveis, visíveis em cada aspecto de suas existências. Quando ele se vestia para jantar, usava roupas que custavam mais do que ela ganharia em um ano inteiro. Quando ele recebia correspondências, vinham em envelopes de papel fino, selados com lacre de cera, carregando notícias de política, negócios, eventos sociais de um universo que ela apenas conhecia, através de histórias. Quando ele falava, usava um português polido, educado em escolas particulares e universidades, enquanto ela carregava o sotaque e as construções mais simples de alguém cuja educação vinha de um padre de vila com recursos limitados. Estas diferenças eram inescapáveis, lembretes constantes de que qualquer conexão entre eles era, por definição, atravessando um abismo social que a sociedade considerava intransponível. Mas havia momentos em que as diferenças pareciam desaparecer. Momentos roubados na biblioteca, quando discutiam um livro e suas opiniões eram consideradas com igual peso. Momentos no jardim, quando ele a encontrava regando as flores e comentava sobre o clima ou a próxima colheita de café, conversas mundanas que qualquer duas pessoas poderiam ter. Momentos após o jantar, quando ele tocava piano pela primeira vez em 5 anos, melodias hesitantes e quebradas, e ela passava pelo salão de música com sua vassoura e ouvia sem interromper,
oferecendo apenas sua presença silenciosa como audiência. Estes momentos eram preciosos exatamente porque eram efêmeros, bolhas frágeis de normalidade em um mundo governado por regras rígidas. E Helena se pegava vivendo de momento a momento, saboreando cada um como se fosse o último, porque no fundo sabia que provavelmente seria. A realidade daquelas barreiras foi brutalmente reforçada quando, 6 semanas após a chegada de Helena, o solar dos Alencar recebeu visitantes. Era uma tarde de sábado quando 3 carruagens elegantes subiram pela estrada principal, levantando nuvens de poeira vermelha. A senhora Teresa entrou em modo de pânico controlado, gritando ordens para que tudo estivesse perfeito. Helena e Margarida correram para polir a prataria, Josefa preparou às pressas um jantar digno de convidados nobres, e Sebastião organizou os cavalariços para cuidar dos animais e bagagens. O barão, que aparentemente não esperava as visitas, recebeu os convidados na varanda frontal com a cortesia fria que caracterizava suas interações sociais. Helena, espiando discretamente através de uma janela do 2º andar enquanto limpava, viu um casal de meia-idade descer da primeira carruagem. Um homem corpulento com bigode fartos e uma mulher usando vestido de seda com tantas camadas que ela mal conseguia caminhar. Da 2ª carruagem saiu um homem mais jovem, talvez 30 anos, de aparência elegante, mas com algo desagradável em seu sorriso. E da 3ª, uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos, loira, bonita, vestida com um traje de viagem em tom de lavanda que provavelmente custava mais do que Helena ganharia em uma década. "Quem são eles?", sussurrou Helena para Margarida, que havia aparecido ao seu lado com curiosidade similar. "O barão Francisco Tavares e sua esposa, a baronesa Lucinda", respondeu Margarida em voz baixa. "São velhos amigos da família Alencar. O jovem é o filho deles, Rodrigo, e a moça é a irmã mais nova, Cecília. Ouvi dizer que a família Tavares está tentando arranjar um casamento entre Cecília e nosso barão há anos. Ela seria uma escolha perfeita, mesma classe social, boa família, educada na Europa." Helena sentiu algo estranho e desconfortável se contorcendo em seu estômago. Não era seu lugar sentir nada sobre com quem o barão poderia ou não se casar. Mas não conseguia negar o aperto que sentiu ao imaginar aquela jovem bonita e elegante assumindo o papel de baronesa de Alencar, ocupando o espaço ao lado dele que apenas recentemente começara a parecer menos vazio. A visita se estendeu pelo jantar e Helena foi designada para servir junto com Josefa. Foi uma experiência educacional e humilhante ao mesmo tempo. Educacional porque pela primeira vez ela viu o barão em seu elemento social, conversando sobre política imperial, sobre a questão abolicionista que dividia o país, sobre os preços do café no mercado internacional, sobre assuntos de uma esfera tão distante de sua realidade que poderia bem ser sobre vida em outro planeta. E humilhante porque ela era completamente invisível para aquelas pessoas. Eles falavam livremente, como se ela e Josefa fossem móveis, peças de decoração sem ouvidos ou inteligência. A jovem Cecília era particularmente distraída, seu riso agudo ecoando pelo salão de jantar enquanto flertava descaradamente com o barão. "Antônio, você ficou recluso tempo demais", ela dizia, tocando levemente seu braço com dedos delicados cobertos por luvas de renda. "A sociedade sente sua falta. Há bailes, óperas, eventos que não são os mesmos sem sua presença. É tempo de voltar ao mundo dos vivos, não acha?" O barão respondia educadamente, mas sem encorajamento real. E Helena podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos apertavam o garfo com mais força do que necessário. Ele não estava apreciando a visita, isso era óbvio, mas as regras de hospitalidade e obrigação social o forçavam a manter as aparências. Quando Helena se inclinou para servir mais vinho em sua taça, seus olhos se encontraram brevemente, e ela viu neles um pedido silencioso que não conseguia interpretar completamente. Ajuda? Paciência? Compreensão de que ele estava apenas representando um papel? Ela assentiu imperceptivelmente antes de se afastar e pensou ver seus ombros relaxarem minimamente. Após o jantar, os homens se retiraram para o escritório para discutir negócios e fumar charutos, enquanto as mulheres foram para o salão de música.
Helena estava limpando a mesa quando ouviu a voz da baronesa Lucinda vindo do corredor. 5 anos é tempo mais que suficiente de luto, Cecília. É hora de Antônio se casar novamente, e você seria a escolha perfeita. Jovem, bonita, da classe apropriada. Apenas precisa ser persistente. Naquela noite, depois que os convidados finalmente se retiraram para os quartos preparados para eles, Helena estava no quintal dos fundos, sentada em um banco de pedra sob o céu estrelado, tentando processar o turbilhão de emoções que a visitava havia despertado. Sentir ciúmes da jovem Cecília era absurdo. Helena não tinha nenhum direito ou reivindicação sobre o barão. Eles haviam compartilhado conversas, sim, momentos de vulnerabilidade, sim, mas isso não significava nada, além de uma conexão humana temporária entre duas pessoas solitárias. Ele era livre para se casar com quem sua classe e posição ditassem apropriado. E deveria. Deveria encontrar uma companheira adequada, reconstruir sua vida, talvez ter filhos para herdar suas terras. Era o que qualquer pessoa racional desejaria para ele. Então por que seu peito doía como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela? Não consegue dormir também? A voz do barão veio das sombras, fazendo-a saltar de susto. Ele emergiu da escuridão, ainda vestido em suas roupas de jantar, embora tivesse removido o paletó e afrouxado a gravata. Parecia cansado, linhas de tensão marcando seu rosto. Helena se levantou imediatamente, alisando seu vestido. Perdão, senhor. Eu não deveria estar aqui a esta hora. Estava apenas tomando ar antes de me recolher. Fique, ele disse, sentando-se no banco que ela acabara de deixar. Por favor, não quero estar sozinho com meus pensamentos agora. Depois de hesitar, Helena voltou a sentar-se, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que pudessem conversar sem elevar as vozes. Por um longo momento, nenhum dos dois falou, apenas observando as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes espalhados em veludo negro. Você acha que eu deveria me casar novamente? Ele disse eventualmente. Não era uma pergunta, mas uma declaração, como se tivesse lido seus pensamentos. Helena escolheu suas palavras cuidadosamente. Não creio que minha opinião sobre o assunto tenha qualquer relevância, senhor. Mas se tivesse... Ele virou a cabeça para olhá-la, e à luz das estrelas, seus olhos pareciam mais suaves, mais vulneráveis. Se eu pedisse sua opinião honesta, o que diria? Ela respirou fundo. Diria que você merece ser feliz. Que 5 anos de luto são uma eternidade para carregar sozinho. Que a baronesa Amélia, sendo a pessoa extraordinária que todos dizem que era, não gostaria de vê-lo definhar por ela. E que sim, se encontrasse alguém que pudesse trazê-lo de volta à vida completamente, deveria considerar seriamente essa possibilidade. As palavras custavam, mas eram verdadeiras. E quanto a Cecília especificamente? Helena forçou um pequeno sorriso. Ela é bonita, bem educada, de família apropriada. Seria uma escolha logicamente excelente. Logicamente, ele repetiu, com algo que soava perigosamente próximo de amargura. Sim, logicamente seria perfeita. Mas há um problema fundamental com escolhas puramente lógicas, Helena. Elas ignoram completamente o coração. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Amélia e eu tivemos um casamento arranjado. Nossas famílias decidiram que éramos adequados com base em posições sociais, finanças, conveniências políticas. E tivemos sorte, imensamente sortudos, porque contra todas as probabilidades, o amor cresceu genuíno entre nós. Mas isso foi exceção, não regra. A maioria dos casamentos de nossa classe são transações comerciais vestidas com roupas de cerimônia. Ele olhou para ela. E eu não sei se consigo fazer isso de novo. Não sei se consigo me casar por conveniência, fingir sentimentos que não existem, passar o resto da minha vida com alguém com quem não tenho conexão real. Prefiro ficar sozinho. Mas você não precisa ficar sozinho para sempre, Helena disse gentilmente. Apenas significa que quando se casar novamente, se casar, deveria ser com alguém por quem sente algo real, não apenas por adequação social. E se a pessoa por quem sinto algo real for completamente inadequada socialmente? Ele perguntou. E havia algo na forma como disse isso, na intensidade de seu olhar, que fez o coração de Helena acelerar perigosamente.
Ele não podia estar insinuando o que ela pensava que estava insinuando. Não podia. Era loucura. Então teria uma escolha difícil pela frente. Ela respondeu, mantendo sua voz firme, mesmo que suas mãos tremessem levemente. Entre seguir seu coração e seguir as regras de seu mundo. Não posso lhe dizer qual escolher, Senhor, mas posso dizer que qualquer escolha tem consequências, e você precisaria estar preparado para enfrentá-las. Ele assentiu lentamente, depois ficou de pé, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Helena aceitou, e quando seus dedos se tocaram, sentiu novamente aquela corrente elétrica que parecia passar entre eles sempre que havia contato físico. Ele não soltou sua mão imediatamente, e ficaram ali parados, muito próximos, com apenas o som dos grilos e o vento suave nas árvores ao redor. Helena, ele disse seu nome como se fosse uma prece ou uma confissão. Estou pisando em terreno perigoso. Sei disso, mas não consigo evitar. Ela deveria ter puxado a mão. Deveria ter dado um passo para trás. Deveria ter lembrado a ambos das regras inquebráveis que governavam suas vidas. Mas em vez disso, ficou parada, permitindo-se apenas aquele momento de conexão proibida antes que a realidade os separasse novamente. Também sei, Senhor, sussurrou ela, e também não consigo evitar, mas isso não muda o que somos. O Senhor é um barão, eu sou sua criada. Esta é a verdade inescapável que nos cerca, não importa o que sintamos. Ele finalmente soltou sua mão, mas seus olhos permaneceram fixos nela. E se eu não me importasse com essas distinções? E se dissesse que título e posição não significam nada comparados ao que sinto quando estou perto de você? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então eu diria que o Senhor está sendo cruel sem intenção, porque o Senhor pode se dar ao luxo de não se importar com distinções sociais. O Senhor tem poder, nome, proteção. Mas eu? Se nossa conexão se tornasse pública, o Senhor sobreviveria ao escândalo. Eu seria destruída. Minha reputação, minha capacidade de ganhar a vida honestamente, tudo desapareceria. Não posso me dar ao luxo de sonhos impossíveis, Senhor. Preciso sobreviver neste mundo como ele é, não como gostaria que fosse. A verdade crua de suas palavras caiu entre eles como uma barreira física. O barão fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia aceitação dolorosa neles. Você está certa. Claro que está certa. Perdoe-me por ser egoísta, por permitir que minhas próprias necessidades obscurecessem o que isso poderia custar a você. Ele deu um passo para trás, recompondo a máscara de distância apropriada. Boa noite, Helena. Descanse bem. Ele se afastou na direção da casa, e Helena ficou parada sob as estrelas, sentindo como se tivesse acabado de rejeitar algo precioso que nunca teria novamente. Mas havia feito a escolha certa, a única escolha sensata possível. Não havia futuro para uma criada e um barão. Não importava quão forte fosse a conexão entre eles. Isso era fantasia, e ela não podia se dar ao luxo de viver em fantasias. Nos dias seguintes, durante os quais os Tavares permaneceram como hóspedes no solar dos Alencar, Helena e o barão mantiveram distância cuidadosa um do outro. Quando suas funções os forçavam a estar no mesmo cômodo, ele não olhava para ela diretamente, e ela mantinha seus olhos firmemente baixos, representando perfeitamente o papel de criada invisível. Cecília intensificou seus esforços de conquista, organizando passeios pelos cafezais, pedindo que o barão lhe mostrasse a propriedade, tocando o piano no salão de música e convidando-o para virar as páginas de sua partitura, pequenos gestos de intimidade aprovada socialmente que faziam Helena sentir-se enjoada cada vez que testemunhava. Mas o barão permaneceu educadamente distante, cumprindo suas obrigações como anfitrião, mas sem oferecer o encorajamento que a jovem claramente esperava. Foi o barão Francisco quem finalmente abordou o assunto diretamente. Helena estava servindo brandy na biblioteca após o jantar, quando ouviu a conversa. Deveria ter se retirado imediatamente, mas as palavras a congelaram no lugar. Antônio, velho amigo, preciso falar francamente, disse o barão Tavares, sua voz carregada de tabaco e autoridade. Minha filha está claramente interessada em você. Seria uma união excelente entre nossas famílias. Você precisa de uma esposa, de herdeiros.
Ela é jovem, saudável, bem educada. O que mais você poderia querer? Houve uma pausa longa antes que o barão Antônio respondesse. Francisco, aprecio sua amizade e respeito sua família imensamente. Cecília é uma jovem adorável, mas não posso, em boa consciência, encorajá-la quando meu coração não está disponível para oferecer. Coração? O outro homem riu asperamente. Você está falando como poeta romântico, não como homem prático. Casamentos de nossa classe raramente envolvem coração no início, mas respeito, parceria, até afeto podem crescer com o tempo. Você mesmo experimentou isso com Amélia. E foi um milagre raro, respondeu o barão Antônio firmemente. Um milagre que não espero replicar. Mas também não vou me casar apenas por obrigação social ou para produzir herdeiros como se fosse criação de gado. Quando e se eu me casar novamente, será porque encontrei alguém com quem consigo imaginar compartilhar minha vida, não apenas minha casa, e nome. Houve o som de uma taça sendo colocada pesadamente sobre a mesa. Você está sendo tolo, Antônio, mas vejo que sua mente está decidida. Partiremos amanhã pela manhã. Apenas espero que quando eventualmente decidir ser razoável, minha filha ainda esteja disponível. Helena saiu silenciosamente da biblioteca antes que pudesse ser notada, seu coração batendo fortemente. O barão havia rejeitado uma proposta de casamento perfeita, uma solução para sua solidão que qualquer pessoa racional teria aceito, e havia deixado implícito que havia alguém mais ocupando seus pensamentos. Ela não podia, não devia pensar que era ela, mas não conseguia evitar a pequena chama de esperança impossível que acendeu em seu peito. A partida dos Tavares na manhã seguinte foi tensa e formal. Cecília estava visivelmente contrariada, seus lábios franzidos em má vontade mal disfarçada. A baronesa Lucinda lançava olhares reprovadores para o barão Antônio, claramente descontente com a rejeição de sua filha. Apenas o barão Francisco mantinha a aparência cordial, embora seus cumprimentos de despedida fossem notavelmente frios. Helena observou as carruagens partirem da janela da cozinha, sentindo alívio e apreensão simultaneamente. Alívio porque a presença de Cecília havia sido como sal em ferida aberta. Apreensão porque agora, com os visitantes partidos, as barreiras cuidadosas que ela e o barão haviam erguido entre si não teriam mais a sustentação da necessidade de manter aparências. E ela não sabia se era forte o suficiente para continuar resistindo à atração que crescia entre eles a cada dia. A resposta veio 3 dias depois, de maneira completamente inesperada e devastadora. Helena estava arrumando a biblioteca quando notou que faltava algo. O medalhão de ouro da baronesa Amélia, que sempre ficara em uma pequena caixa de veludo sobre a escrivaninha do barão, não estava mais lá. Ela lembrava claramente de tê-lo visto há 2 dias, quando limpara o pó do móvel. Era uma peça valiosa, tanto monetariamente quanto sentimentalmente, contendo um retrato miniatura da falecida baronesa e uma mecha de seus cabelos. O barão a guardava como relíquia sagrada. Helena procurou cuidadosamente ao redor da escrivaninha, pensando que talvez tivesse caído, mas não encontrou nada. Seu estômago começou a apertar com mau pressentimento. Saiu da biblioteca para procurar a senhora Teresa, mas antes que pudesse encontrá-la, ouviu vozes elevadas vindo do escritório do barão. É inadmissível. A voz da senhora Teresa estava mais alta do que Helena jamais ouvira. Uma peça de valor inestimável simplesmente desaparece. E você quer que eu ignore isso? Não estou pedindo para ignorar. A voz do barão soava cansada. Estou pedindo para investigar cuidadosamente antes de fazer acusações. O medalhão pode ter sido simplesmente perdido, guardado em lugar diferente. Senhor barão, com todo respeito, mas o senhor sabe tão bem quanto eu que essa peça nunca saiu daquela caixa nos 5 anos desde a morte da baronesa. E agora, coincidentemente, desaparece logo após termos uma criada nova na casa? Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Não, a governanta não podia estar sugerindo o que ela pensava que estava. Senhora Teresa, está acusando Helena de roubo? A voz do barão estava tensa. Não estou acusando diretamente, mas os fatos falam por si mesmos. Ela é a única pessoa nova aqui. Tem acesso à biblioteca onde a peça estava. E, perdoe-me por dizer, mas sabemos muito pouco sobre seu passado real.
Esta carta de recomendação do padre pode ser falsa. Ela pode ter histórico de roubo que desconhecemos. Helena não conseguiu mais ficar parada ouvindo. Bateu na porta do escritório firmemente. Entre, disse o barão, e quando ela abriu a porta, viu-o sentado atrás de sua grande escrivaninha de jacarandá, com a senhora Teresa de pé diante dele, postura rígida de indignação justa. Ambos viraram para olhá-la. Perdoe a interrupção, senhor, mas ouvi o que estava sendo discutido. E preciso dizer em minha defesa que não roubei nada. Notei a falta do medalhão hoje mesmo quando estava limpando a biblioteca e estava vindo reportar exatamente isso à senhora Teresa. A governanta cruzou os braços sobre o peito. Conveniente que viesse reportar apenas depois que a ausência foi notada, não acha? Eu não sabia que havia sido notada, protestou Helena, sentindo frustração e medo subindo em ondas. Descobri faz literalmente 5 minutos. O barão levantou a mão pedindo silêncio. Helena, olhe-me nos olhos. Ela obedeceu, encontrando seu olhar firme. Você pegou o medalhão? Não, senhor. Juro por tudo que é sagrado, por minha mãe falecida e meu pai recém-enterrado, que não toquei naquela peça além de limpá-la cuidadosamente quando faço a manutenção da biblioteca. Ele a estudou por um longo momento, e Helena sustentou seu olhar sem desviar, deixando que ele visse a verdade em seus olhos. Finalmente ele assentiu. Acredito nela. Senhor barão! A senhora Teresa começou a protestar, mas ele a cortou. Disse que acredito nela, e minha palavra é final nesta casa. Agora, vamos procurar o medalhão sistematicamente. É possível que tenha sido simplesmente mal colocado. Se após busca completa não for encontrado, então consideraremos outras possibilidades, mas não farei acusações sem evidências sólidas. A busca durou 2 horas. Helena, a senhora Teresa, Josefa, Margarida, até Sebastião foram convocados para procurar em cada canto da casa. A biblioteca foi revirada, cada livro retirado das estantes, cada gaveta esvaziada, cada centímetro do piso examinado. Nada. O medalhão havia simplesmente desaparecido como se nunca tivesse existido. À medida que a busca se mostrava infrutífera, Helena podia ver as expressões dos outros empregados mudando. Josefa, que sempre fora gentil, agora a olhava com dúvida. Margarida evitava completamente seu olhar. Sebastião balançava a cabeça com decepção. Apenas o barão mantinha a expressão neutra, não deixando transparecer o que pensava. Preciso revistar seus pertences, disse a senhora Teresa finalmente, com satisfação mal disfarçada na voz. É procedimento padrão quando algo valioso desaparece. Helena sentiu humilhação queimar através dela como ferro quente, mas assentiu. Claro, reviste o quanto quiser. Não encontrará nada porque não roubei nada. Todos seguiram para o alojamento das criadas. Uma procissão silenciosa, carregada de tensão. Helena abriu sua caixa de pertences, expondo aos olhos críticos de todos suas poucas posses. 2 vestidos além do uniforme, ambos remendados e desbotados. A terça de sua avó, as contas gastas pelo uso, a fita de cabelo que sua mãe lhe dera, uma pequena bíblia com páginas amareladas e o livro de Machado de Assis que o barão lhe emprestara. A senhora Teresa revirou cada item com mãos brutas, desdobrando os vestidos, sacudindo a bíblia para ver se algo caía, até examinando a fita de cabelo como se o medalhão pudesse estar escondido em suas dobras. Nada. A expressão da governanta estava ficando cada vez mais frustrada. Talvez tenha escondido em outro lugar, ela disse, virando-se para o barão. Pode ter enterrado no quintal ou escondido em algum lugar externo antes de reportar o desaparecimento. Ou talvez, disse o barão com voz perigosamente baixa, ela esteja dizendo a verdade e o medalhão foi perdido ou roubado por outra pessoa completamente. Ele olhou para cada pessoa presente. Alguém mais aqui tem algo a confessar? Alguma informação sobre o paradeiro do medalhão? Silêncio absoluto. Ninguém se manifestou. O barão suspirou pesadamente. Muito bem. A busca terminou por hoje. Todos voltem às suas funções. E deixem claro, não tolerarei fofocas ou acusações infundadas. Até que evidências concretas apareçam, este assunto está encerrado. Mas Helena sabia que não estava encerrado,
Podia ver nos olhos de todos que já a haviam julgado e condenado. A semente da dúvida havia sido plantada, e não importava o que o barão dissesse. Ela cresceria até sufocar qualquer possibilidade de Helena permanecer ali. Os dias seguintes foram os mais difíceis, desde que Helena chegara ao solar dos Alencar. A atmosfera entre os empregados havia mudado completamente. Josefa, que antes compartilhava histórias e conselhos, agora falava com ela apenas quando estritamente necessário, para coordenar o trabalho. Margarida a evitava completamente, mudando de direção quando a via nos corredores. Até Sebastião, que sempre fora neutro e justo, a tratava com desconfiança mal disfarçada. As refeições na cozinha eram tomadas em silêncio constrangedor, conversas cessando abruptamente quando Helena entrava. Ela se sentia como leprosa, contaminada por acusação que não podia provar falsa. A senhora Teresa não fizera mais acusações diretas, mas seu comportamento deixava clara sua opinião. Atribuía a Helena as tarefas mais degradantes, enviava-a para limpar as latrinas, lavar o chão das cocheiras, trabalhos que normalmente seriam distribuídos entre vários empregados, mas agora caíam exclusivamente sobre seus ombros. Era punição velada, tentativa de forçá-la a pedir demissão ou confessar crime que não cometera. Mas Helena tinha orgulho teimoso nascido de anos lutando para sobreviver e não daria à governanta a satisfação de vê-la quebrar. Fazia cada tarefa degradante com a mesma eficiência silenciosa que caracterizava todo o seu trabalho, mantendo a cabeça erguida mesmo quando seu corpo doía de exaustão e seu coração sangrava de humilhação. O único que não a tratara diferente era o barão. Ele continuava procurando-a como antes, perguntando sobre o livro que estava lendo, comentando sobre o clima ou alguma notícia que recebera. Mas agora, essas interações eram observadas com olhos ainda mais críticos pelos outros empregados, e Helena podia praticamente ouvir os pensamentos deles. Ela está manipulando. É por isso que ele a defende. Deve ter outros meios de garantir seu favor além de roubo. A situação chegou ao ponto de ruptura uma semana após o desaparecimento do medalhão. Helena estava no quintal dos fundos, estendendo lençóis lavados para secar sob o sol forte da tarde, quando Margarida finalmente explodiu. "Não aguento mais isso", disse ela, sua voz carregada de raiva reprimida. "Todos sabemos que você roubou aquele medalhão. Todos sabemos que está seduzindo o barão para protegê-la. Por que não admite? Pega suas coisas e vai embora. Por que insiste em permanecer aqui envenenando esta casa com suas mentiras?" Helena parou o que estava fazendo, virando-se lentamente para encarar a outra mulher. "Porque não roubei nada. E não estou seduzindo ninguém. Estou fazendo o meu trabalho, assim como você deveria estar fazendo o seu, em vez de perder tempo com acusações infundadas." "Infundadas?" Margarida riu com amargura. "O medalhão desaparece logo depois que você chega. O barão, que mal falava com empregados antes, subitamente está tendo conversas longas com você. Ele te empresta livros de sua biblioteca particular, algo que nunca fez por ninguém mais. Ele te defende quando a evidência claramente aponta para você. Se isso não é sedução, não sei o que é." Helena sentiu raiva subir, finalmente estourando depois de dias de contenção. "Sabe qual é seu problema, Margarida? Não consegue imaginar que alguém possa valorizar outra pessoa por suas qualidades humanas em vez de sua posição social. O barão fala comigo porque conversamos sobre coisas que importam, porque tratamos um ao outro com respeito mútuo, porque encontramos conforto em compartilhar pensamentos. Não há nada inapropriado nisso. Não importa o que sua mente suja sugira. E quanto ao medalhão, não tenho ideia de onde está. Mas se você está tão certa de que roubei, por que não foi encontrado em meus pertences? Por que a busca completa da casa não revelou nada? Porque você é esperta." Margarida cuspiu. "Já vendeu ou escondeu em lugar que nunca encontraremos. Mas a verdade sempre vem à luz eventualmente. E quando vier, quando o barão finalmente enxergar você pelo que realmente é, será tarde demais. Você terá destruído qualquer chance que ele tinha de reconstruir sua vida apropriadamente." Helena queria responder, queria defender-se mais, mas sabia que era inútil. Margarida já havia decidido sobre sua culpa, assim como todos os outros.
Nada que dissesse faria diferença. Então simplesmente voltou a estender os lençóis, ignorando os olhares venenosos que Margarida lhe lançava antes de finalmente se afastar. Mas por dentro, Helena estava começando a aceitar uma verdade dolorosa. Não poderia permanecer no solar dos Alencar muito mais tempo. Mesmo que o medalhão fosse eventualmente encontrado ou a verdade revelada, a confiança havia sido quebrada. Sua reputação entre os outros empregados estava irreparavelmente danificada. E o próprio ato de o barão defendê-la estava causando mais suspeitas, criando rumores que poderiam prejudicar ambos. Foi Josefa quem descobriu a verdade, completamente por acidente. Estava limpando o quarto que os Tavares haviam ocupado durante sua visita, uma tarefa que havia sido adiada, porque a senhora Teresa estava ocupada com outras coisas. O quarto estava exatamente como os hóspedes o deixaram. Camas desfeitas que precisavam de lençóis novos. Toalhas usadas que precisavam ser lavadas. Josefa estava recolhendo as toalhas quando algo caiu de entre as dobras, batendo no chão de madeira com um som metálico distintivo. Ela se abaixou para pegar e ficou paralisada. Era o medalhão da baronesa Amélia. O ouro brilhava à luz da janela. O retrato miniatura perfeitamente preservado dentro do vidro protetor. Josefa ficou olhando para a peça por um longo momento, sua mente trabalhando para processar as implicações. O medalhão estava no quarto dos Tavares. Isso significava que alguém da família visitante o havia levado, intencional ou acidentalmente. Ela desceu as escadas o mais rápido que suas pernas idosas permitiam, segurando o medalhão como se fosse bomba prestes a explodir. Encontrou a senhora Teresa na cozinha, supervisionando o preparo do almoço. Senhora Teresa, Josefa ofegou, estendendo a mão. Encontrei isto no quarto que a família Tavares ocupou. A governanta pegou o medalhão, seus olhos se arregalando quando reconheceu o que era. Seu rosto passou por série de expressões, surpresa, confusão e então, para crédito dela, vergonha genuína. Como isto foi parar lá? Estava entre as toalhas usadas, explicou Josefa. Deve ter sido levado por um dos Tavares, talvez a jovem Cecília. Ela esteve na biblioteca várias vezes durante a visita, olhando os livros. Pode ter visto o medalhão e, não sei, pegado impulsivamente como lembrança? A senhora Teresa fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia peso de responsabilidade neles. Precisamos contar ao barão imediatamente. E então... Ela hesitou. Então preciso pedir desculpas a Helena. Fui injusta com ela. As duas mulheres encontraram o barão em seu escritório, revisando documentos da fazenda. Quando a senhora Teresa colocou o medalhão sobre a escrivaninha, ele olhou para a peça por um longo momento, sem dizer nada, seus dedos traçando o contorno delicado como se verificasse que era real. Onde? Perguntou finalmente, sua voz perigosamente controlada. No quarto dos Tavares, senhor, respondeu a governanta. Josefa o encontrou entre toalhas usadas que estavam sendo recolhidas para lavagem. O barão respirou fundo, depois outro, claramente lutando para manter controle sobre emoções turbulentas. Então Helena estava dizendo a verdade o tempo todo. Ela não apenas foi falsamente acusada, mas tratada como criminosa por uma semana inteira, submetida à humilhação e isolamento, enquanto a peça estava onde nunca pensamos em procurar. Ele olhou para a senhora Teresa, e havia algo em seus olhos que fez a governanta recuar involuntariamente. Você a acusou sem provas. Envenenou os outros empregados contra ela. Atribuiu-lhe tarefas degradantes como punição por crime que não cometeu. Espero que entenda a gravidade do que fez. A senhora Teresa, para seu crédito, não tentou se defender ou fazer desculpas. Sim, senhor. Entendo completamente. Agi baseada em suposições e preconceitos, não em fatos, e causei grande injustiça a uma jovem inocente. Estou pronta para aceitar qualquer consequência que o senhor considere apropriada, incluindo minha dispensa se assim desejar. O barão a estudou por um longo momento. Você trabalha nesta casa há quanto tempo? 23 anos, senhor. E nesse tempo, sempre foi justa e eficiente. Este foi seu primeiro erro grave. Ele suspirou. Não vou dispensá-la, senhora Teresa, mas exijo que peça desculpas públicas a Helena, na frente de todos os empregados, e que deixe absolutamente claro
que ela foi falsamente acusada e sua reputação está completamente limpa. A governanta assentiu, alívio e vergonha misturando em seu rosto. Sim, senhor, farei isso imediatamente. E, o barão continuou, sua voz tornando-se mais firme, daqui em diante, quero que trate Helena com o respeito que ela sempre mereceu. Não como suspeita ou ameaça, mas como empregada valiosa desta casa. Está claro? Perfeitamente claro, senhor. Meia hora depois, todos os empregados foram convocados para o salão principal, algo sem precedentes. Helena entrou por último, confusa e apreensiva, sem saber o que esperar. O barão estava de pé, próximo à lareira, segurando o medalhão. A senhora Teresa estava ao seu lado, postura rígida, mas olhos baixos. Josefa, Margarida, Sebastião e os outros trabalhadores da fazenda formavam um semicírculo diante deles. Pedi que todos se reunissem aqui porque uma injustiça grave foi cometida, começou o barão, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Helena Duarte foi acusada de roubar o medalhão de minha falecida esposa. Ela negou veementemente, mas não foi acreditada por muitos de vocês. Foi tratada como criminosa, isolada e humilhada. Ele ergueu o medalhão para que todos vissem. Esta peça foi encontrada hoje pela manhã. Não estava em posse de Helena, não estava escondida em lugar algum da propriedade. Estava no quarto que a família Tavares ocupou durante sua visita, deixada lá acidentalmente por um deles. O que significa que Helena estava dizendo a verdade o tempo todo. O silêncio que se seguiu era absoluto. Helena sentiu suas pernas fraquejarem levemente, alívio e validação misturando com a dor persistente de ter sido tão cruelmente julgada. Senhora Teresa tem algo a dizer. O barão fez um gesto para a governanta. A mulher mais velha deu um passo à frente, forçando-se a olhar diretamente para Helena. Helena, peço suas mais sinceras desculpas. Agi precipitadamente, guiada por preconceito e suspeita infundada. Acusei-a sem provas adequadas e influenciei outros a tratá-la injustamente. Estava completamente errada, e a vergonha que sinto é merecida. Espero que possa, eventualmente, me perdoar. Helena olhou para a governanta, vendo vergonha genuína em seus olhos. Parte dela queria rejeitar as desculpas, fazer a mulher sentir mais da humilhação que Helena própria experimentara. Mas isso não estava em sua natureza. Aceito suas desculpas, senhora Teresa. Todos cometemos erros. O importante é reconhecê-los e fazer melhor daqui em diante. O barão assentiu com aprovação, então olhou para os outros empregados. Que isto sirva como lição para todos nós. Acusações sem evidências destroem vidas e reputações. Antes de julgar, devemos ter certeza de nossos fatos. E devemos lembrar que cada pessoa nesta casa, independente de sua posição, merece ser tratada com dignidade e respeito, até que prove o contrário através de ações, não suposições. Ele fez uma pausa. Agora, todos voltem às suas funções. E Helena? Ele olhou diretamente para ela. Gostaria de falar com você em particular no meu escritório, por favor. Os outros empregados se dispersaram, vários deles parando brevemente para murmurar desculpas constrangidas para Helena enquanto passavam. Margarida, em particular, parecia genuinamente mortificada, evitando completamente o olhar de Helena enquanto saía rapidamente. Apenas Josefa parou para apertar gentilmente o braço de Helena, oferecendo sorriso de apoio silencioso antes de seguir os outros. Helena seguiu o barão até seu escritório, seu coração batendo de forma irregular. Agora que sua inocência fora provada, parte dela esperava que as coisas simplesmente voltassem ao normal, que a rotina estabelecida nos primeiros dias fosse retomada. Mas sabia, no fundo, que nada seria igual novamente. Muito havia sido revelado, muito havia sido sentido, para que pudessem simplesmente fingir que eram apenas patrão e empregada mantendo distância apropriada. O barão fechou a porta do escritório atrás deles, gesto que sozinho já quebrava protocolo. Empregadas não deveriam estar a sós com o patrão em cômodos fechados, mas ele parecia não se importar com tais convenções naquele momento. Caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um longo momento, olhando para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Não consigo parar de pensar,
disse ele finalmente, em como foi para você esta última semana. Ser acusada falsamente, isolada, tratada como criminosa por pessoas com quem trabalhava lado a lado. E não pude fazer mais para protegê-la sem tornar a situação pior, sem alimentar exatamente os rumores que você temia. Helena manteve-se próxima à porta, mãos cruzadas na frente do corpo. O Senhor fez o que pôde. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Isso significou mais do que pode imaginar. Ele se virou para encará-la e havia algo novo em seus olhos, decisão talvez, ou resolução. Helena, preciso ser honesto com você. Completamente honesto, mesmo que essa honestidade seja inapropriada ou indesejada. Ele deu um passo na direção dela. Quando aquele medalhão desapareceu e você foi acusada, meu primeiro pensamento não foi sobre a peça em si, por mais valiosa que seja para mim. Meu primeiro pensamento foi que eu poderia perdê-la, que você seria forçada a ir embora e eu voltaria a viver naquele vazio que consumiu os últimos 5 anos da minha vida. Ele deu outro passo. E foi naquele momento que entendi algo que vinha negando há semanas, que você se tornou essencial para mim de uma forma que transcende qualquer lógica ou razão social. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. Senhor, por favor, não diga coisas que não pode sustentar. Não torture ambos com impossibilidades. Quem disse que são impossibilidades? Ele perguntou, fechando a distância entre eles até estar perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. A sociedade, as regras que pessoas criaram para manter outros em seus lugares. Helena, passei 5 anos seguindo todas as regras, vivendo como esperavam que vivesse, e estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. E agora que sei o que é respirar novamente, não quero voltar a apenas existir. Helena balançou a cabeça, lágrimas queimando seus olhos. Mas o que está sugerindo? Que eu me torne sua amante, que viva nas sombras escondida e envergonhada enquanto o senhor mantém aparências públicas? Não posso. Não sobreviveria a isso. Não, ele disse firmemente, pegando suas mãos nas dele. Não é isso que quero. Nunca insultaria você dessa forma. Ele respirou fundo. Quero que se case comigo, apropriadamente e publicamente, como minha esposa perante Deus e todos os homens. O mundo pareceu parar. Helena olhou para ele, procurando sinais de que estava brincando ou delirando, mas encontrou apenas seriedade absoluta em seus olhos. Você enlouqueceu, sussurrou ela. Um barão não se casa com uma criada. Nunca aconteceu. Nunca acontecerá. Seria escândalo que destruiria tudo, sua posição social, seus negócios, seu nome. E eu seria vista como aproveitadora, prostituta que usou truques para prender um homem rico. Seríamos destruídos, ambos. Então seremos destruídos juntos, ele disse com convicção que não admitia argumentos. Helena, vivi 40 anos fazendo o que era esperado de mim. Casei-me com Amélia, porque nossas famílias arranjaram. Tive sorte porque o amor cresceu, mas isso foi acidente feliz, não regra. Administrei esta fazenda como meu pai administrou. Mantive as tradições, segui os protocolos. E quando Amélia morreu, continuei seguindo as regras mesmo quando me sentir vazio por dentro, porque era o que homens de minha posição deveriam fazer. Ele apertou suas mãos. Mas você me ensinou que existe outra forma de viver, que conexão humana genuína vale mais do que qualquer título, que sentir algo real, mesmo que cause problemas, é melhor do que não sentir nada. E não vou desperdiçar o resto da minha vida fingindo que você não significa tudo para mim. Antônio, ela disse seu nome pela primeira vez, sem o título, e viu os olhos dele se suavizarem ao ouvir. Você está pensando com o coração, não com a cabeça. E entendo por que faz isso, realmente entendo. Mas precisa considerar as consequências reais. A igreja não abençoará nosso casamento. A sociedade o rejeitará. Seus amigos e familiares se afastarão. Outros fazendeiros podem se recusar a fazer negócios com você. Pode perder tudo que construiu. Então construiremos algo novo, ele respondeu. Algo baseado em verdade, não em aparências. Helena, não sou ingênuo. Sei exatamente o que estou propondo e o que custará. Mas também sei que o custo de não fazer isso, de deixá-la ir, de voltar a viver meio vivo, seria muito maior. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Queria acreditar.
Queria tão desesperadamente acreditar que poderia funcionar, que o amor seria suficiente para superar todas as barreiras que a sociedade ergueria contra eles. Mas havia vivido tempo suficiente no mundo real para saber que contos de fadas raramente se tornavam realidade para pessoas como ela. "E se me arrepender?", sussurrou ela, abrindo os olhos para encontrar o olhar dele. "E se daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, quando tiver perdido tudo por mim, olhar para mim e desejar ter feito escolha diferente, como viverei com isso?" Ele soltou uma de suas mãos para tocar seu rosto gentilmente, secando suas lágrimas com o polegar. "Não vou me arrepender. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa em minha vida. Mas entendo seu medo. Então não vou pressioná-la por resposta agora. Pense sobre isso. Realmente pense, considerando todas as implicações, todos os desafios. E quando estiver pronta, me dê sua resposta. Seja ela qual for, respeitarei." Helena passou os 3 dias seguintes em turbilhão constante de pensamentos e emoções. A proposta do barão ecoava em sua mente constantemente, impossível de ignorar ou esquecer. Durante o dia, enquanto realizava suas tarefas, pegava-se imaginando como seria ser a baronesa de Alencar, andar pelos corredores do solar, não como criada, mas como senhora, sentar-se à mesa de jantar, não para servir, mas para ser servida. Mas então, a realidade se impunha, lembrando-a de que não seria assim tão simples. Ela não tinha educação formal para administrar uma casa grande, não sabia como se comportar em eventos sociais da elite, não tinha as habilidades e conhecimentos que uma mulher de tal posição deveria ter. Seria ridicularizada, desprezada, vista como impostora ocupando lugar que não lhe pertencia. À noite, sozinha em seu quarto estreito, permitia-se pensar nas razões para aceitar. Amava Antônio.